Olá, galerinha do quinto ano, sejam muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Regiane Oliveira e acompanharei vocês nessas aulas. E hoje a nossa é uma primeira aula. E lógico, vocês podem ter acesso sempre às demais, às continuações até o final do ano, neste mesmo canal do Centro de Mídias. Agora, sobre esta aula em especial, vamos começar com os detalhes do nosso assunto de hoje. O título da nossa aula é Concentre-se no tema. O componente língua portuguesa, o aprofundamento currículo em ação fica como sugestão para os professores que o eixo estruturante leitura. Nós trabalharemos a leitura, ler e compreender o que lemos. Nesta aula, preciso desafiá-los. Vocês sabem qual é a diferença entre título e tema em um texto ou livro? Se vocês não sabem, muita atenção para essas palavrinhas que compõem o foco desta aula. E, lógico, eu não poderia deixar de destacá-las. Então, a pergunta é, isso já fica para vocês anotarem aqui, as duas palavrinhas-chave, título e tema, será que são as mesmas coisas? Será que compõem a mesma coisa? Agora, fazem parte do texto? Fazem parte de um livro? Sim, mas cada uma designa uma coisa diferente. Então, vamos pensar um pouco. A habilidade do componente EF35LP03 e a referência do material para os nossos professores e alunos. Título ou tema? Ao lermos um texto, uma história, um livro, nem sempre descobrimos o tema logo de cara. Às vezes, precisamos reler para entender qual é o assunto central que o autor ou autora aborda no texto ou livro, ou seja, isso é o tema. Então, toda essa parte de destaque aqui, ó, assunto central, é o que nós temos como definição de tema. Ou seja, o conteúdo que compõe um texto ou um livro é o tema daquilo que foi lido. Então, a gente já tem uma primeira parte. Agora, vocês estavam pensando que era aquele nominho? Então, deixa eu falar aqui uma coisa para vocês. Vocês pensavam assim, aquele nome que vai em cima, que identifica o texto, não tem nada a ver? Não tem. Aqui é o assunto. Qual é o nome daquelas palavrinhas lá em cima que identificam o texto ou o livro que lemos? Vamos nos aprofundar. Vamos lá. Por isso, é importante que toda leitura seja feita com atenção. Existe a possibilidade de perguntarmos o tema, no caso dos livros, se lermos a sinopse apresentada. Para uma certeza e clareza, o meio mais seguro quanto a esse tema é fazer a leitura global, ou seja, ler o texto ou o livro na íntegra. E aí você conseguirá destacar o assunto. Mas eu estava falando do nominho, né? Olha só, no caso do título, é mais simples. É o nome do texto ou do livro. Ou seja, vem em destaque e é a primeira escrita antes do desenrolar da história, o que identifica a história e pode ser curioso, sem ter relação direta com o tema do texto ou do livro. O que nós temos aqui, ó, a identificação do que será lido, que é chamado de título. Então, ó, dica lá para você. Deixa eu fazer a dica aqui, oráculo. Aí, a dica para você é essa. Quando eu tenho o título, sabe aquele texto que você vai produzir, o professor escreve? Não esqueça do título. É isso. É o que identifica, é lá em cima. Quando você nomeia a sua história, o livro que você lê. E o tema, você precisa ler tudo para descobrir o assunto, a ideia central. O que está sendo tratado ali? Isso é o tema, certo? Volte quantas vezes precisar na aula e pratique com textos, que aí você vai ficar
craque nisso. Continuando. Número 1. Como sugestão de atividade para o aprofundamento na escola. Aqui nós temos um texto jornalístico, é uma notícia de jornal. O nome do jornal é Notícia em Dia. E depois discutam sobre o fato noticiado. É legal comentar. E aí tem uma dica importantíssima que eu vou escrever. Ao ler o texto, né, principalmente a primeira vez, vocês conversam. A segunda vez, vocês procurem grifar as partes mais importantes, aquelas que vocês acham que conseguem transmitir a mensagem. É a mensagem central da notícia. Se é central, eu estou falando do tema. Então, o que nós estamos destacando aqui? Quando você faz uma primeira leitura, é para você conhecer o texto. Quando você vai para a segunda leitura, você grifa informações e aí você destaca o assunto, o tema, certo? Vamos fazer uma parte, nós não faremos tudo, que vai ficar com vocês aí, ok? Que é a sugestão. Mas nós faremos uma parte para que vocês compreendam isso na prática. Então, vamos lá. Vou pegar meu marca-texto de novo. Um noticiário. São Paulo, 23 de outubro de 2019. É uma notícia, então tem data. Animais resgatados. Aqui eu tenho o título. Continuando. Segundo a ONG Dose de Fofura, nesta última sexta-feira, foram resgatados mais de 80 cachorros de um canil clandestino situado no interior de São Paulo. O canil já havia sido denunciado por moradores que vivem nas redondezas, porém, nenhuma providência havia sido tomada. Ao receber uma denúncia anônima, a ONG mobilizou mais de 12 funcionários para a ação de resgate. Pensando nisso, nessa primeira parte que acabamos de ler, nós podemos grifar aqui o assunto que está sendo abordado no texto, e nós já temos uma apresentação. Geralmente, o primeiro parágrafo, ele já traz a nota do assunto que será desenvolvido depois. Então, voltando lá para a telinha, olha aqui. Segundo a ONG Dose de Fofura, nesta última sexta-feira, foram resgatados 80 cachorros de um canil clandestino situado no interior de São Paulo. Nós temos uma base do assunto. O canil já havia sido denunciado por moradores. Isso a gente pode dizer que é uma informação complementar. Mas, para explicar o que foi tratado na introdução da notícia, eu posso explicar o que aconteceu. Olha só, ele foi denunciar. Nenhuma providência havia sido tomada antes desse fato. Então, a partir de uma denúncia anônima, a ONG mobilizou mais de 12 funcionários para a ação de resgate. Então, eu tenho o processo, né, o início da ação aqui que foi ocorrida, está descrita, né, na notícia. Continuando. Segundo Paula Alves, representante da ONG, os animais estavam em péssimas condições de sobrevivência. Alguns foram encontrados em um estado de saúde lastimável e outros já sem vida. Os bichinhos foram levados para a ONG, onde puderam contar com o apoio de alguns veterinários que prontamente auxiliaram no atendimento. E em breve estarão em condições de serem adotados e terem um novo lar. Eu já tenho uma parte de melhora. O que a gente pode destacar deste parágrafo? Olha só. A Paula Alves então vou colocar segundo Paula Alves, que é a representante da ONG. Vamos colocar as características, né, dos animais. Os animais estavam em péssimas condições de sobrevivência. Alguns, eu não preciso colocar a frase inteira, eu vou montando a ideia. Alguns em estado de saúde lastimável e outros já sem vida.
Eles foram resgatados, já sabemos, então não precisamos continuar neste parágrafo, mas, olha só, com o apoio de alguns veterinários, a ação que a ONG fez, que auxiliaram no atendimento, em breve, né, estarão em condições de serem adotados. Se eles serão adotados, eles terão um novo lar. Então, eu não preciso complementar a frase. Gente, tudo depende da forma com que vocês compreenderem o texto. E na hora de grifar, não adianta comparar com o do colega. Isso é importante que cada um faça individualmente. Mas tem uma dica aqui. Aí é possível fazer uma roda de conversa e cada um, né, levantar os pontos que achou importante junto ao seu professor. E aí nós conseguiríamos fechar o assunto do nosso texto. Isso é estudar um texto, não apenas ler, é entendê-lo. Combinado? Então, vamos finalizar. Para finalizar, nós temos... Paula Alves ainda relata que, em média, a ONG recebe mais de 15 denúncias por mês. Porém, o auxílio a todas essas denúncias acaba sendo prejudicado, devido à demanda de transporte e abrigo para estes animais. Por esse motivo, ela incentiva todos os cidadãos a colaborarem apoiando as ações de resgate, para que, assim, outras vidas de 4 patas possam ser salvas. Pessoal, essa conclusão, eu não destacaria nada dentro do tema, porque é uma informação complementar. O que quer dizer isso? De acordo com a especialista, a pessoa, né, responsável pela ONG, essa situação de denúncias contra maus tratos de animais com relação ao resgate e as dificuldades que a ONG enfrenta, não trata-se apenas do assunto dessa notícia. Ela deu o exemplo como uma situação que a própria ONG conhece com muita frequência, infelizmente, né, gente? Então, eu não preciso destacar, não tenho necessidade, porque vocês têm que ter um ponto de apoio sempre. Qual é o ponto de apoio? É assim, lembra que eu falei do primeiro parágrafo? O primeiro parágrafo, ele dá a nota do que será desenvolvido na notícia. Então, procurem grifar no restante do texto tudo aquilo que ajuda a explicar esse primeiro parágrafo. As informações que são a mais, os dados, né, que complementam a história, no caso o assunto, eles não precisam ser grifados, porque estamos falando apenas do tema do texto, certo? Então, num aprofundamento, você pode grifar inteiro, numa pesquisa, mas hoje tratamos da ideia central, tá? Então, vamos pôr uma prática aqui. Atividade. 2. Preencham o quadro com as informações pedidas. Vocês têm aqui título do texto e, letra B, o tema, o assunto central. De acordo com o que nós grifamos, nós conseguimos destacar os 2 itens. Resposta A, o título é Animais Resgatados. É muito simples, né? Está escrito logo antes de iniciar o corpo do texto. E letra B, o tema. O resgate de cães maltratados pela ONG Dose de Fofura de um canil clandestino no interior de São Paulo. O assunto é esse. Você pode colocar detalhes do estado dos cães, você pode sim, mas lá a gente tem a informação básica, porque os detalhes explicam exatamente essa situação. Certo? Narrado, noticiado por conta da ONG, né? A boa ação da ONG Dose de Fofura. Agora, isso é só o começo, primeira aula. Vocês podem ter acesso às demais. Por hoje a gente finaliza uma sugestão de adaptação de atividade para os professores e para vocês, alunos, fazerem em conjuntos ou individualmente. Sempre lembrando que isso é legal para aprofundar os seus conhecimentos. O que aprendemos? Na aula de hoje, lemos uma notícia jornalística e destacamos as informações principais. Exploramos a diferença entre título e tema nos aprofundamentos do tema de um texto. Não esqueça, se você assistiu essa aula também, realize as tarefas no aplicativo que te ajuda na prática. E, lógico, nós temos também a nossa avaliação,
que é a sua opinião direta e sua participação para que a gente melhore a cada dia, porque somos todos uma equipe, nós aqui do Centro de Mídias e os professores da rede, todos em prol de toda a galerinha do 5º ano, certo? Até a próxima. Tchau, tchau.